Como eu cozinho? Sopa de abóbora. Quando eu falei de pão, mencionei que ele é um dos alimentos mais antigos que se tem registro. Porém, tem um que é obviamente muito mais antigo, com registros de antes de 20.000 a.C. A sopa. Juntar alimentos com água em recipiente para se ter um alimento nutritivo e de fácil digestão era simplesmente inevitável, desde os primeiros humanos. Como a sopa é fácil de ser preparada, ela era o alimento ideal para os primeiros humanos, desde a época que eles migravam de um ponto para o outro, até mesmo quando a humanidade começava a ficar estacionada em apenas um local. Quando eu era criança eu detestava sopa, pois na minha cabeça, sopa era água suja com legume e macarrão. Na época eu não entendia, mas o que eu não suportava naquela sopa era o macarrão cozido até quase virar uma pasta. A única sopa que eu gostava era a sopa de feijão, porque não tinha macarrão, mas eu era praticamente um bebê, e minha mãe tinha nojo dessa sopa porque eu me sujava todo, então ela me deixava com uma fralda ao invés de um babador, porque eu fazia muito sujeira. Então a imagem da fralda suja com algo marrom perturba ela até hoje. Sendo bem honesto, eu só voltei a consumir sopa quando eu já era adulto, quando eu descobri aquelas sopas mais cremosas. É uma preferência pessoal minha idiota, mas se você tem alguém que não gosta de sopa em casa, pode ser que mudar a textura dela ajude a pessoa a apreciar um pouquinho mais a sopa. Só um detalhe, tá? Não fica só na abóbora não. Essa forma de fazer sopa cremosa que eu vou mostrar hoje não é apenas para abóbora. Na verdade, assim como todas as receitas que você vê em qualquer lugar, você deveria poder alterar e mudar ela para ficar do seu jeito. Para essa sopa você vai precisar de 1 kg de abóbora, eu vou usar cabotiá hoje, sal e pimenta a gosto, noz moscada a gosto também e caldo de frango, 1 litro. Mas como provavelmente você não tem um caldo de frango pronto no seu freezer, eu vou te ensinar a fazer um caldo. Você precisa de ossos, eu estou usando 300 gramas de ossos de frango e de porco, cenoura e cebola, uma de cada e sal a gosto. Numa tábua de cortar, a gente vai cortar a cenoura. Não precisa ser nada muito preciso para esse caldo. Eu gosto de cortar a cenoura e virar ela para ter esses pedaços semi-triangulares para aumentar a área de contato quando eu colocar elas no forno daqui a pouco. A cebola a gente vai cortar no meio e fazer algumas pétalas, cortando elas em 45 graus, depois 90 graus, vira a cebola e cortando novamente em 90 graus. Normalmente se coloca salsão no caldo também. Da mesma maneira, cortes grosseiros mesmo. Eu não coloquei salsão aqui porque não tinha nem na horta nem no mercado. A cenoura e a cebola vão para uma forma, com pimenta do reino a gosto. E para que os ossos torrem melhor, a gente vai secar eles com papel toalha, colocar eles na forma e não vamos deixar eles empilhados um em cima do outro, porque o objetivo é torrar eles para gerar mais sabor no caldo. Depois de colocar tudo na forma, isso vai pro forno, a temperatura máxima, até que os ossos fiquem bem douradinhos. Enquanto os ossos assam, uma água fica fervendo e vamos cortar uma cebola para sopa. Normalmente dizem que a gente deve cortar a cebola na metade, depois fazer cortes paralelos nela, depois um corte na transversal e então picar com a ponta do dedo para dentro, usando a junta do dedo para guiar a faca. Mas sendo bem honesto, eu já me cortei fazendo dessa forma e eu tô cozinhando em casa. Então, eu prefiro fazer os meus cortes mudando o ângulo da faca e depois eu pico com os dedos na mesma posição, pra dentro. Quando eu vou cortar a cebola num tamanho pequeno, isso não faz muita diferença. A gente vai reservar essa cebola picada e a gente vai limpar essa tábua. Agora, a abóbora. Primeiro a gente precisa tirar as sementes. Para isso a gente pode usar uma colher, mas eu prefiro usar uma dessas colheres de sorvete porque é muito mais rápido, muito mais fácil e eu acabo usando essa colher para muita coisa. Agora que a abóbora está dessementada, se isso é uma palavra, a gente vai cortar ela em fatias. Eu uso uma faca bem afiada e deixo meus dedos fora do caminho da lâmina. Deixar os dedos longe do fio da lâmina é a melhor forma de você não se cortar. Às vezes eu dou umas batidinhas na lâmina da faca, mas nas costas dela onde não corta, obviamente. Mas quando eu dou uma batidinha na lâmina, eu uso a minha mão aberta para não ter risco de enfiar um dedo na frente da faca. Depois que ela tá fatiada, a gente precisa tirar a casca dela. Mas, se você fizer isso com ela agora, crua, a casca e a própria polpa ainda tá muito dura. Então vai ser difícil e pode ser até perigoso. E como eu tenho preguiça de fazer esforço desnecessário, a gente vai fazer isso de uma maneira um pouquinho diferente. A gente vai assar essas abóboras para que a casca saia mais fácil. Também dá para cozinhar elas, mas assar deixa elas muito mais gostosas. Para isso, a gente vai colocar as fatias de abóbora numa forma, salpicar com sal e pimenta a gosto, colocar um pouquinho de óleo de oliva. Provavelmente os seus ossos já estão prontos, então a gente vai tirar eles do forno e colocar a abóbora e deixar elas assarem até ficarem cozidinhas, mais ou menos uns 40 minutos. Para não perder tempo, enquanto essa abóbora assa, a gente vai fazer um caldo que vai ser a base da sopa. Bora colocar esses ossos e legumes que estão assados em uma panela de pressão, com o fundo já tá quente, e a gente vai deixar eles fritarem um pouco. Enquanto eles estão fritando, a forma tá cheia de coisa grudada nela e isso é ótimo. Não seja doido de pegar isso aqui e jogar fora ou deixar de molho. Para aproveitar essa bomba de sabor, a gente vai esquentar essa forma e desencrustar ela, ou deglaçar,
com água fervente. A água vai soltar a maioria dos pedacinhos, mas melhor usar uma colher ou algo parecido para não deixar nada para trás, como aquele pedaço de cenoura que estava escondido. Agora é só colocar esse líquido na panela, cuidado com o vapor, eu fiquei sem ver o que eu estava fazendo por causa do meu óculos, e a gente vai completar o resto com água até cobrir tudo. Agora a gente vai deixar essa panela cozinhando por 40 minutos na pressão máxima, e depois desse tempo a gente vai deixar a panela desligada e deixar ela perder a pressão totalmente antes de abrir. Com esse caldo pronto agora, é só passar ele por uma peneira e agora ele está pronto para ser usado. A gente pode deixar esfriar e congelar para sempre ter caldo pronto. Depois desse tempo todo, a sua abóbora provavelmente já está assada. Para saber se ela já está no ponto, é só usar uma faca. Se a faca entrar e sair facilmente, ela está assada. Agora, para descascar, você nem vai precisar de uma faca enorme. Uma faca pequena já vai dar conta do recado. Você pode deixar elas esfriarem um pouco ou apoiar elas na tábua para descascar. Outra opção é descascar elas como se descasca uma laranja, usando a faca pequena para puxar a casca. Mas no meu caso, elas ainda estão quentes demais para isso e minha mão ainda não é feita de asbestos. Uma opção é picar as fatias e depois retirar a casca. Mas eu não gosto dessa forma porque, na minha opinião, ela demora demais. Minha forma favorita ainda é colocar na tábua e usar ela para descascar. Mas faça como você se sentir mais confortável. Quando você estiver fazendo isso, não faça a mesma burrada que eu fiz e coloque os pedaços da abóbora numa vasilha e não na panela que você vai usar para fazer a sopa, beleza? Agora vem a parte mais divertida. A gente vai colocar uma panela para esquentar. Quando ela estiver quente, a gente vai adicionar o óleo e deixar ele esquentar também, para então a gente refogar a cebola até que ela fique macia. Então a gente vai colocar a abóbora picada e aquele litro de caldo de frango. Vamos deixar aqui a abóbora e o caldo se conhecendo enquanto tudo isso aqui levanta a fervura. E agora a gente vai precisar de um mixer para realmente fazer eles se conhecerem bem. Aqui em casa às vezes eu deixo uns pedaços meio grosseiros porque o pessoal prefere uns pedaços, mas você faz na textura que te agradar mais. Nessa hora eu acho que um mixer é melhor que um liquidificador, pois colocar líquidos quentes e um liquidificador normalmente faz a tampa dele explodir por causa da pressão. Se você for usar um liquidificador, lembre-se disso. Se você tiver aquela tampinha pequena dentro da tampa grande, deixe ela aberta e cobre usando um papel toalha. Depois que tudo estiver batido, a gente vai adicionar pimenta, noz moscada e sal a gosto. Não exagera no sal, pois lembre-se que a gente colocou uma quantidade de sal na abóbora quando a gente assou ela, então experimenta e depois coloca o sal, mistura tudo isso aqui e vamos deixar essa sopa ferver tampada até ela engrossar. De vez em quando, claro, a gente vai dar uma misturada nela para conferir se está no ponto que a gente quer e também para não deixar ela queimar no fundo da panela. Quando ela estiver numa consistência de um creme ralo, ela vai estar pronta e é só servir. Uma opção que aqui em casa é praticamente obrigatória é servir ela com creme de leite. Mas, se você tiver uma seringa limpa na sua cozinha, como eu tenho aqui, você pode usar sua criatividade e fazer uns desenhos na sua sopa antes de servir. E além da seringa, você também pode usar uma colher, ou uma agulha, ou um palito. Eu tô usando uma pinça. Quem sabe você não coloca as crianças para desenhar na sopa, assim elas vão consumir mais vegetais. As ideias são infinitas. E tá pronta a sopa. Agora é só pegar um pedaço de pão e aproveitar ela. Além da abóbora, você pode adicionar aquela cenoura que a gente usou no caldo. Ela fica também boa com milho, mas eu usaria metade de leite e metade de caldo no caso da sopa de milho. Uma mistura de brócolis e couve-flor também fica ótima. Você pode usar as folhas deles para fazer o caldo e não ter desperdício. Se você gostou dessa receita, inscreva-se para mais ideias e deixe seu comentário se você achou um erro que eu fiz nessa sopa.